Um milionário para seu carro no meio de uma tempestade para ajudar uma mulher encharcada na calçada, mas ao vê-la de perto, descobre que é sua ex-esposa, grávida. O que ele decide fazer naquele instante muda para sempre o destino de ambos e de uma vida que ainda não começou. A chuva castigava o para-brisa do Mercedes com uma fúria que parecia pressagiar o caos que estava prestes a se desencadear na vida de Alexsandro Medeiros. As ruas de São Paulo haviam se transformado em rios improvisados e as luzes de neon dos comércios se refletiam no asfalto, molhado como lágrimas coloridas. Era uma daquelas noites de outubro em que o céu parecia ter decidido derramar toda a sua tristeza sobre a terra. Alexsandro ajustou o volante com suas mãos firmes, as mesmas que haviam assinado contratos milionários e construído um império tecnológico das cinzas de seu casamento fracassado. Aos 43 anos, ele havia aprendido a navegar pelas tempestades empresariais com a precisão de um cirurgião. Mas as tempestades emocionais ainda eram território inexplorado e perigoso. Seu terno Armani, perfeitamente passado naquela manhã, agora parecia levemente amassado depois de 16 horas de reuniões consecutivas. Um lembrete físico de sua incapacidade de encontrar o equilíbrio que tanto pregava em suas palestras motivacionais. O interior do automóvel cheirava a couro novo, e aquele perfume caro que ele usava desde que decidiu se reinventar completamente depois do divórcio. Tudo em sua vida havia sido meticulosamente planejado para projetar sucesso e controle. Da playlist de jazz suave que tocava no som a garrafa de água alcalina que descansava no porta-copos. Era um homem que havia transformado a perfeição em uma obsessão e a obsessão em uma prisão dourada. Seus pensamentos divagavam entre a apresentação do dia seguinte para investidores, japoneses e a sensação persistente de vazio que o acompanhava desde que havia assinado os papéis do divórcio 2 anos antes. Era estranho como o sucesso financeiro havia chegado justamente quando sua vida pessoal desmoronou como um castelo de cartas. Cada contrato ganho fora uma vitória agridoce, celebrada em solidão em sua cobertura, com vista panorâmica para a cidade que agora conquistava das alturas. Foi então que ele a viu. Uma figura solitária caminhava pela calçada, lutando contra o vento e a chuva com uma determinação que contrastava brutalmente com sua evidente vulnerabilidade. Ela vestia um casaco que já tinha visto dias melhores, e uma pequena mala que parecia conter todo o seu mundo. O cabelo escuro grudava em seu rosto, enquanto as lágrimas se misturavam imperceptivelmente com a chuva que caía sem piedade. Alexsandro freou instintivamente, seu coração acelerando por razões que ele não conseguia explicar. Havia algo naquela cena que despertava todo o instinto protetor que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Ele era incapaz de ver sofrimento sem agir, uma característica que seus parceiros de negócios consideravam tanto uma força quanto uma perigosa fraqueza no mundo dos negócios. Ele baixou a janela do passageiro, permitindo que a chuva respingasse no interior imaculado de seu veículo. Senhora! Senhora, entre no carro!" gritou por cima do rugido da tempestade. Sua voz, normalmente controlada e calculada, carregava uma urgência genuína que o surpreendeu a si mesmo. A mulher parou, virando-se lentamente para o carro como se estivesse emergindo de um sonho. E foi naquele momento, quando a luz de um poste de rua iluminou seu rosto por um instante fugaz, que o mundo de Alexsandro parou completamente. Era Sofia, sua ex-esposa, a mulher que ele havia amado com uma intensidade que beirava o desespero. A mulher que ele havia perdido por sua própria incapacidade de ser vulnerável, de escolher o amor sobre a ambição nos momentos que mais importavam. A mulher que carregava em seu ventre a curva inconfundível de uma gravidez avançada.
As mãos de Alexandro tremeram sobre o volante, enquanto 1000 perguntas se agolpavam em sua mente como uma avalanche. O que ela fazia ali, debaixo da chuva, com aquele olhar de desespero que ele conhecia tão bem? De quem era aquele bebê que crescia em seu interior? Por que o destino havia decidido cruzar seus caminhos novamente naquela noite de tempestade, quando ele havia trabalhado tão arduamente para construir uma vida sem ela? O tempo parecia ter se suspendido, enquanto ambos se olhavam através da cortina de chuva. Duas almas que haviam compartilhado os sonhos mais íntimos e agora se encontravam como estranhos em meio a uma tempestade que parecia ter sido orquestrada pelo próprio universo para forçar este encontro impossível. Sofia Rodrigues havia imaginado muitas formas de reencontrar Alexandro, mas nenhuma de suas fantasias noturnas havia incluído estar grávida, encharcada e completamente derrotada sob uma chuva torrencial. A vida tinha uma forma cruel de reescrever os roteiros que a gente achava ter memorizado perfeitamente. Seus olhos, do mesmo verde esmeralda que havia conquistado o coração de Alexandro uma década atrás, encontraram os dele através da janela do automóvel. Neles não havia surpresa, mas uma resignação que falava de meses de preparação mental para aquele momento inevitável. São Paulo era grande, mas não o suficiente para que duas vidas que haviam estado tão entrelaçadas pudessem se evitar para sempre. "Oi, Alexandro", murmurou ela, sua voz mal audível por cima do rugido da tempestade. Não havia dramaticidade em suas palavras, apenas o cansaço de uma mulher que havia esgotado todas as suas reservas de luta. Ela se aproximou do automóvel com passos medidos, como se cada movimento exigisse uma negociação cuidadosa com um corpo que carregava mais do que estava preparado para suportar. Alexandro saiu do carro sem pensar nas consequências para seu terno italiano ou sua imagem cuidadosamente construída. Em questão de segundos, a chuva encharcou sua camisa de seda, mas a única coisa que ele podia ver era a palidez no rosto de Sofia e a forma como suas mãos tremiam enquanto ela segurava a mala como se contivesse os últimos vestígios de sua dignidade. O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sua voz quebrada pela incredulidade. "Você está bem? O bebê..." As perguntas se atropelavam em sua garganta, cada uma carregada com 2 anos de perguntas não formuladas e reproches silenciosos. Sofia esboçou um sorriso que não alcançou seus olhos, aquele mesmo sorriso que costumava usar quando queria protegê-lo de suas próprias preocupações. "O bebê está bem", respondeu ela, uma mão descansando instintivamente sobre seu ventre. "Eu precisei sair de onde estava. Não tenho para onde ir esta noite." A confissão atingiu Alexandro como um soco no estômago. Aquela era a mulher que um dia havia dirigido exposições de arte nas galerias mais conceituadas da capital. A mulher que havia transformado sua casa em um lar com seu riso e sua capacidade infinita de encontrar beleza nos menores detalhes. Vê-la reduzida a essa vulnerabilidade extrema despertava nele uma mistura tóxica de proteção e culpa. "Entre no carro", disse ele, pegando a mala dela sem esperar resposta. "Não vou te deixar aqui debaixo da chuva. Podemos conversar depois." O interior do Mercedes se encheu de um silêncio incômodo quando ambos se acomodaram. Sofia se envolveu em seu casaco úmido, tentando controlar os tremores que podiam ser tanto do frio quanto da tensão emocional. Alexandro ajustou o aquecedor ao máximo e ofereceu sua jaqueta, um gesto que ela aceitou com uma gratidão silenciosa que lhe partiu o coração. Enquanto dirigia pelas ruas alagadas em direção à sua casa, nos arredores da cidade, Alexandro lutava contra o impulso de bombardeá-la com perguntas. Onde ela estava morando? Quem era o pai do bebê?
porque não tinha família ou amigos que pudessem ajudá-la. Mas algo na postura derrotada de Sofia indicava que as respostas viriam quando ela estivesse pronta para dá-las. Você ainda mora na mesma casa? Perguntou Sofia finalmente, sua voz mal um sussurro. Era a primeira vez que ela falava desde que haviam saído do centro da cidade, e a pergunta carregava o peso de 1000 lembranças compartilhadas. Não, respondeu ele, mantendo os olhos fixos na estrada. Me mudei depois que assinamos os papéis. Agora tenho uma propriedade no interior de São Paulo. É mais tranquilo. Ele não mencionou que havia comprado aquela casa especificamente porque estava longe o suficiente de todos os lugares onde haviam sido felizes juntos, uma tentativa desesperada de escapar dos fantasmas de seu casamento. Sofia assentiu, entendendo sem necessidade de explicações. Conhecia seus mecanismos de defesa melhor do que ninguém. Sua tendência a fugir geograficamente quando as emoções se tornavam muito intensas para processar. Você tem espaço para uma convidada esta noite? Só por esta noite. Amanhã eu procuro outro lugar. O pedido era simples, mas ambos entendiam que estava carregado de uma complexidade emocional que poderia mudar o curso cuidadosamente planejado de suas vidas separadas. Alexandro havia trabalhado durante 2 anos para construir uma existência que funcionasse sem ela, e agora o universo parecia estar testando a solidez dessas defesas. Tem um anexo, disse ele finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. Está completamente equipado. Você pode ficar o tempo que precisar. As palavras saíram antes que ele pudesse processá-las completamente, impulsionadas por uma mistura de compaixão genuína e uma necessidade inexplicável de mantê-la por perto, mesmo que fosse por mais uma noite. Enquanto se dirigiam para as colinas do interior paulista, ambos sabiam que esta decisão aparentemente simples seria o primeiro dominó em uma série de eventos que redefiniriam tudo o que acreditavam saber sobre o perdão, o destino e as segundas chances. A propriedade de Alexandro, no interior de São Paulo, se estendia como um oásis de modernidade em meio aos campos verdejantes que caracterizavam a região. A casa principal, um estudo arquitetônico de linhas limpas e grandes janelas, contrastava elegantemente com a paisagem rural brasileira que a cercava. Era exatamente o tipo de lugar que ele teria escolhido. Impressionante, funcional e projetado para manter o mundo a uma distância segura. Enquanto o Mercedes subia pelo caminho de cascalho, as luzes automáticas se acenderam, revelando jardins meticulosamente cuidados e uma fonte central que havia sido silenciada pela chuva. Sofia observava tudo com uma mistura de admiração e melancolia. Esta casa representava tudo o que Alexandro havia construído depois dela, um mundo que havia florescido em sua ausência. O anexo fica por ali, disse Alexandro, apontando para uma estrutura menor, mas igualmente elegante, que se conectava com a casa principal através de um corredor coberto. Tem sua própria cozinha, banheiro completo, tudo o que você possa precisar. Sua voz mantinha aquele tom profissional que ele adotava quando tentava controlar situações emocionalmente complexas. Sofia assentiu em silêncio, suas mãos descansando sobre seu ventre em um gesto protetor que havia se tornado instintivo. O bebê se movia suavemente, como se pudesse sentir a tensão que preenchia o ar entre seus pais. Porque, embora nenhum dos dois tivesse falado sobre isso, a data da concepção coincidia perfeitamente com a última noite que haviam passado juntos. Aquela despedida silenciosa e desesperada antes de assinar os papéis do divórcio. Dentro do anexo, Sofia se viu cercada por um luxo silencioso que falava do sucesso que Alexandro havia alcançado em sua ausência. Tudo era perfeito,
dos lençóis de algodão egípcio à pequena biblioteca cheia de livros que ela sabia que ele nunca teria tempo de ler. Era bonito e estéril ao mesmo tempo, como um quarto de hotel 5 estrelas, que nunca poderia se sentir como um lar. "Tem roupa limpa no armário?" disse Alexandro da porta, mantendo uma distância respeitosa. "Você pode tomar um banho, descansar. Se precisar de algo, é só me ligar." Ele entregou um cartão com seu número direto, como se fossem estranhos, em vez de 2 pessoas que um dia haviam conhecido cada batida do coração um do outro. Quando finalmente ficou sozinha, Sofia se permitiu o primeiro momento de verdadeira vulnerabilidade do dia. Ela se sentou na beira da cama e as lágrimas que havia estado contendo finalmente fluíram livremente. Não eram apenas lágrimas de agradecimento por ter um lugar seguro para dormir, mas lágrimas por tudo o que haviam perdido, pelas decisões que os haviam levado a este momento impossível. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo Valente, o homem que ela acreditava ser o pai de seu bebê, até descobrir que ele tinha uma esposa e 2 filhos em Belo Horizonte. "Sofia, podemos resolver isso. Volte para casa. Minha família não precisa saber." As mensagens haviam chegado o dia todo, alternando entre súplicas e ameaças veladas sobre o que poderia acontecer a ela se decidisse tornar sua situação pública. Ela apagou a mensagem sem responder, como havia feito com todas as outras. Havia chegado longe demais naquela noite para recuar agora. O confronto com Ricardo Valente naquela tarde havia sido o ponto de ruptura final. O momento em que ela percebeu que havia estado vivendo em uma mentira cuidadosamente construída por um homem que via sua gravidez como um inconveniente manejável, em vez de como a vida milagrosa que crescia dentro dela. Enquanto tomava banho quente pela primeira vez em dias, Sofia pensou na ironia de estar de volta à órbita de Alexandro. Durante meses, ela havia evitado cuidadosamente todos os lugares onde poderiam se encontrar. Havia recusado convites para eventos sociais onde ele poderia estar presente. Havia construído sua nova vida em uma parte completamente diferente da cidade. Mas o destino tinha planos diferentes para ambos. Na casa principal, Alexandro se servia um uísque que não tinha intenção de beber e olhava para o anexo através das janelas de seu escritório. 27 meses haviam se passado desde a última vez que Sofia havia estado tão perto, e a presença dela parecia ter despertado todas as lembranças que ele havia trabalhado tão duramente para enterrar. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar do carro, e a imagem de seu rosto debaixo da chuva havia se gravado em sua retina como uma fotografia superexposta. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua assistente, lembrando-o da reunião das 8 da manhã com os investidores japoneses. A vida continuava, os negócios não esperavam. E amanhã ele teria que encontrar uma forma de se concentrar em projeções financeiras e estratégias de mercado, enquanto processava o fato de que a mulher que havia definido sua capacidade de amar estava dormindo a menos de 100 metros de distância, carregando um bebê que poderia mudar tudo o que ele acreditava saber sobre seu futuro. Naquela noite, nenhum dos dois realmente dormiu. Em quartos separados, ambos olhavam para o teto e se perguntavam o que o destino havia trazido de volta às suas vidas, e se desta vez teriam a sabedoria para não desperdiçar a segunda chance que lhes estava sendo oferecida em uma bandeja de prata, embrulhada em dor e esperança em partes iguais. Os primeiros raios de sol que se infiltravam através das colinas do interior paulista encontraram Alexandro já acordado, observando o amanhecer da janela de seu escritório com uma xícara de café que havia esfriado há horas. A reunião com os investidores japoneses havia sido reprogramada pela primeira vez em 5 anos de carreira empresarial implacável. A desculpa oficial era assuntos familiares urgentes,
uma ironia que não se perdia em um homem que havia sacrificado sua família por esses mesmos negócios. O som de passos suaves no corredor que conectava as duas casas o alertou de que Sofia havia acordado. Por um momento, ele considerou fingir que não estava em casa, evitar a inevitável conversa incômoda que os esperava. Mas esse impulso de fuga foi rapidamente superado por uma preocupação genuína que o surpreendeu por sua intensidade. Ela havia dormido bem? Precisava de algo para o café da manhã? O bebê estava bem? Quando finalmente se encontraram na cozinha principal, ambos mantiveram uma distância cuidadosa, como dois diplomatas negociando um cessar-fogo depois de uma guerra longa e custosa. Sofia vestia uma de suas camisas que havia encontrado no armário do anexo, uma peça que lhe caía folgada, mas que despertou em Alexandro lembranças de manhãs semelhantes, quando o mundo era mais simples e seus problemas se resolviam com um café e conversa. "Bom dia", murmurou ela, evitando o olhar dele enquanto se servia a água da jarra que ele havia preparado. Seu cabelo caía em ondas naturais sobre seus ombros, e Alexandro notou que ela havia perdido peso em lugares que não deveria, como se a gravidez estivesse sendo sustentada por pura força de vontade, mais do que por uma nutrição adequada. "Como você dormiu?", perguntou ele, mantendo um tom casual que exigia mais esforço do que estava disposto a admitir. Ele havia preparado o café da manhã para dois, um gesto automático que não havia planejado, mas que revelou quão rapidamente seu cérebro havia ajustado sua rotina para incluí-la. "Melhor do que dormia em semanas", admitiu Sofia, e havia uma honestidade em sua voz que fez algo apertar no peito de Alexandro. "Obrigada por tudo isso. Sei que você não precisava fazer." A conversa que se seguiu foi uma cuidadosa dança de cortesia e evasão. Falaram do clima, das mudanças na região rural do interior, de tudo, exceto das perguntas que realmente importavam. Mas, por baixo da superfície, ambos estavam avaliando o outro, buscando sinais da pessoa que haviam conhecido intimamente e tentando reconciliá-la com os estranhos, em que haviam se tornado. Foi durante o café da manhã que Alexandro finalmente reuniu coragem para fazer a primeira pergunta direta. "Sofia, o que aconteceu? Por que você estava..." Ele não conseguiu terminar a frase, mas ela entendeu. Sofia pousou o garfo no prato e respirou profundamente, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. "Conheci alguém há 8 meses", começou ela, sua voz cuidadosamente neutra. "Ricardo Valente. Dizia que era divorciado, que tinha um negócio de importações. Parecia diferente de você, mais simples, menos complicado." Alexandro sentiu uma pontada de algo que não queria identificar como ciúmes. "E o bebê? É dele", respondeu ela, embora houvesse uma hesitação em sua voz que ele conhecia muito bem. "Pelo menos era o que eu acreditava até ontem. Acontece que ele tem uma esposa em Belo Horizonte e 2 filhos. Ele tem vivido uma vida dupla por anos. Quando soube da gravidez, pediu para que eu me mudasse com ele, que fôssemos discretos até que ele pudesse resolver a situação familiar dele." A fúria que se acendeu em Alexandro foi imediata e visceral. Havia muitas coisas pelas quais ele poderia se reprovar, mas jamais havia enganado Sofia, jamais a havia colocado em uma posição onde tivesse que competir por sua atenção com outra mulher. "Aquele cafajeste", murmurou ele, e então se desculpou imediatamente pelo linguajar. "Ontem eu o confrontei", continuou Sofia, sua voz ganhando força. "Eu disse a ele que não ia ser amante secreta de ninguém, que minha filha merecia algo melhor do que ser um segredo vergonhoso. Ele ficou violento. Não me machucou fisicamente, mas as palavras dele..." Ela tocou o ventre instintivamente. "Decidi que tinha que ir embora, imediatamente."
Alexandro sentiu como se alguém tivesse acendido um fogo em seu peito. A ideia de que alguém tivesse tratado Sofia mal, especialmente enquanto ela estava grávida, despertava instintos protetores que ele não sabia que ainda possuía. Você tem algum lugar para ir? Família? Amigos? Minha mãe morreu no ano passado, disse Sofia suavemente. E meus amigos? É complicado. Quando Ricardo Valente e eu começamos a sair, ele insistiu para que nos mantivéssemos afastados do meu círculo social anterior. Dizia que queria que fôssemos só nós dois. Agora percebo que ele só queria me isolar. A manipulação era clássica, e Alexandro a reconheceu imediatamente. Ele havia visto padrões semelhantes em alguns de seus parceiros de negócios menos escrupulosos. Sofia, você pode ficar aqui o tempo que precisar. É sério, o anexo é seu enquanto você decide o que fazer em seguida. Ela o olhou diretamente pela primeira vez naquela manhã, e ele viu lágrimas não derramadas brilhando nos olhos dela. Por quê? Por que você está fazendo isso? Depois de como as coisas terminaram entre nós. Alexandro considerou suas palavras cuidadosamente. Havia muitas respostas que ele poderia dar, mas apenas uma era completamente honesta. Porque uma vez prometi cuidar de você, e suponho que algumas promessas sobrevivem até mesmo aos divórcios. E por quê? Ele parou, lutando com palavras que haviam estado enterradas por 2 anos. Porque ninguém deveria enfrentar isso sozinha, especialmente você. O silêncio que se seguiu não foi incômodo, mas cheio de uma compreensão tácita de que algo havia mudado entre eles. Não haviam resolvido o passado, mas haviam estabelecido as regras para navegar o presente. Pela primeira vez desde que havia assinado os papéis do divórcio, Alexandro se sentiu útil de uma maneira que não tinha nada a ver com contratos ou lucros trimestrais. 3 semanas depois do encontro sob a chuva, uma rotina estranha, mas reconfortante, havia começado a se estabelecer na propriedade no interior de São Paulo. Alexandro havia cancelado várias viagens de negócios sob a desculpa de reestruturação estratégica, mas a verdade era mais simples e mais complicada. Ele não podia suportar a ideia de deixar Sofia sozinha enquanto ela processava os restos de sua relação tóxica e se preparava para a maternidade. Cada manhã, ela aparecia na cozinha principal por volta das 8, quando ele já havia estado trabalhando por 2 horas, mas fingia estar começando seu dia. Haviam desenvolvido um ritual silencioso. Ele preparava café para ele e chá de gengibre para ela, enquanto ela reorganizava sutilmente os itens da cozinha de uma maneira que fazia tudo parecer mais um lar do que uma exposição de revista de decoração. Recebi uma ligação interessante ontem, disse Alexandro uma manhã, enquanto observava como Sofia adicionava mel ao seu chá, com a precisão de alguém que havia memorizado exatamente quanto precisava para combater os enjoos matinais. Meu advogado diz que Ricardo Valente o contatou. Aparentemente, agora, ele quer assumir a responsabilidade pelo bebê. Sofia se tensionou visivelmente, sua mão parando no meio do caminho em direção à xícara. O que isso significa exatamente? Ele quer que você assine um acordo de guarda que lhe dê direitos de visita, mas que mantenha a situação discreta. Alexandro não conseguiu esconder o desprezo em sua voz. Basicamente, ele quer os benefícios de ser pai sem nenhuma das responsabilidades públicas. E há uma ameaça implícita. Se você não cooperar, ele pode complicar as coisas legalmente para você. Sofia pousou sua xícara com mais força do que o necessário, o som ecoando na cozinha silenciosa. Ele não pode fazer isso, pode? Não pode simplesmente aparecer agora e reivindicar direitos depois de ter me expulsado da vida dele. Legalmente é complicado, admitiu Alexandro. Mas há algo mais que você precisa saber. Meu advogado fez algumas investigações.
Ricardo Valente não é quem diz ser. Seu negócio de importações está sendo investigado por lavagem de dinheiro e há indícios de que seu casamento em Belo Horizonte também é fictício. Este homem é um profissional em criar identidades falsas. A revelação atingiu Sofia como uma onda expansiva. Durante meses, ela havia estado questionando seu próprio julgamento, perguntando-se como havia podido se apaixonar por alguém que se mostrou tão diferente do que parecia. Mas se Ricardo Valente havia sido desde o início uma construção cuidadosamente elaborada, então ela não havia falhado ao ler os sinais. Simplesmente havia sido vítima de um engano habilmente executado. Você está dizendo que tudo foi uma mentira desde o primeiro dia? Sua voz era mal um sussurro. Parece que sim. Meu advogado acredita que você pode ter sido especificamente selecionada porque estava vulnerável depois do nosso divórcio, porque tinha conexões sociais que ele poderia explorar, e porque seu ex-marido tinha recursos que poderiam ser úteis se ele alguma vez precisasse de influência ou cobertura legal. Sofia se levantou abruptamente da mesa, sua mão apoiando-se na bancada para manter o equilíbrio. A gravidez havia tornado suas emoções mais intensas, mas isso era mais do que hormônios. Esta era a realização de que os últimos 8 meses de sua vida haviam sido uma fabricação, que ela havia estado vivendo em uma realidade construída por outra pessoa, para seus próprios fins. Há algo mais, continuou Alexandro suavemente. Se você estiver disposta, minha equipe jurídica pode te ajudar a construir um caso para proteger você e o bebê de qualquer reivindicação futura que ele possa fazer. Mas precisamos agir rápido antes que ele tenha a oportunidade de criar mais documentação falsa ou de desaparecer completamente. Sofia se virou para ele e Alexandro viu uma transformação em seus olhos. A vulnerabilidade das últimas semanas estava sendo substituída por uma determinação férrea que ele reconhecia de quando ela costumava lutar pelas exposições de arte que acreditava merecerem reconhecimento. Você faria isso? Você realmente usaria seus recursos para me ajudar contra ele? Já estou fazendo, respondeu ele simplesmente. A investigação começou há 1 semana. Eu não podia ficar parado sabendo que este homem poderia representar uma ameaça para você ou para o bebê. Durante o silêncio que se seguiu, ambos foram conscientes de que haviam cruzado uma linha invisível. Já não se tratava apenas de oferecer refúgio temporário. Alexandro estava ativamente intervindo para proteger o futuro de Sofia e seu filho. Era o tipo de compromisso que exigia explicações que nenhum dos dois estava pronto para dar. Por quê? Perguntou ela finalmente. Por que você está fazendo tudo isso? Não me diga que é só porque uma vez fomos casados. Tem algo mais. Alexandro guardou silêncio por um longo momento, olhando pela janela para os campos verdejantes que se estendiam até o horizonte. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de 2 anos de reflexão não compartilhada. Porque quando te vi debaixo da chuva naquela noite, percebi que todas as razões pelas quais pensei que nosso casamento havia falhado eram mentiras que eu contei a mim mesmo. Não falhou porque éramos incompatíveis ou porque queríamos coisas diferentes. Falhou porque eu era covarde. Porque era mais fácil me esconder atrás do trabalho do que arriscar ser vulnerável com você. Sofia se sentou novamente, mas desta vez mais perto dele. Alexandro... Não, ele a interrompeu suavemente. Deixe-me terminar. Ver você agora, ver você ser tão corajosa, em uma situação impossível, me faz perceber que desperdicei a melhor coisa que havia me acontecido na vida. Não posso desfazer isso, mas posso garantir que você tenha a chance de construir a vida que merece, sem a ameaça deste homem pairando sobre sua cabeça. Pela primeira vez em semanas, Sofia sorriu genuinamente.
Não era o sorriso radiante que ele lembrava de seu casamento, mas era real e estava direcionado a ele. Aceito sua ajuda, disse ela, mas com uma condição. Isso não é caridade. Quando tudo isso terminar, quando eu estiver estável novamente, eu te pago cada centavo que você gastar com advogados. Alexandro assentiu, embora soubesse que jamais aceitaria o dinheiro dela. Naquele momento, ele percebeu que estava começando a investir em algo muito mais valioso do que qualquer contrato comercial. Estava investindo na possibilidade de que duas pessoas que haviam se machucado profundamente pudessem encontrar uma maneira de se curar mutuamente, mesmo que isso significasse simplesmente aprender a ser amigos novamente. O consultório médico em São Paulo cheirava a desinfetante e esperança em igual medida. Sofia havia insistido que não era necessário que Alexandro a acompanhasse à sua consulta de controle pré-natal dos 6 meses, mas ele havia aparecido naquela manhã com as chaves do carro na mão e uma determinação silenciosa que não admitia discussão. Só para ter certeza de que você chegue bem, ele havia dito. Mas ambos sabiam que havia algo mais profundo em sua necessidade de estar presente. Durante as últimas 2 semanas, desde que haviam decidido lutar legalmente contra Ricardo Valente, haviam desenvolvido uma parceria que transcendia a mera conveniência. Haviam se tornado aliados em uma guerra que nenhum havia escolhido, mas que estavam decididos a vencer juntos. Enquanto esperavam na sala de espera, Alexandro observou como Sofia interagia com as outras mulheres grávidas. Havia uma naturalidade na forma como ela oferecia um sorriso tranquilizador a uma mãe de primeira viagem que parecia aterrorizada, ou como compartilhava sutilmente conselhos sobre enjoos matinais com uma mulher que claramente estava lutando. Era a mesma compaixão instintiva que o havia feito se apaixonar por ela anos atrás, mas agora parecia temperada por uma sabedoria que só vinha do sofrimento superado. Sofia Rodrigues chamou a enfermeira e ambos se levantaram automaticamente. A enfermeira os olhou com curiosidade, claramente assumindo que Alexandro era o pai, e nenhum dos dois se incomodou em corrigir a suposição. Dentro do consultório, o Dr. Costa, um homem mais velho com mãos gentis e olhos amáveis, recebeu Sofia com a familiaridade de alguém que havia estado monitorando sua gravidez desde o início. Como você tem se sentido, minha filha? Algum problema com os enjoos? Dor nas costas? Muito melhor, respondeu Sofia honestamente. Tenho comido melhor, dormido melhor. Me sinto mais estável. O doutor assentiu com aprovação, enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Isso se nota. Você ganhou peso de forma saudável desde a última visita. O estresse pode ser muito prejudicial durante a gravidez, então fico feliz em ver que você encontrou um ambiente mais tranquilo. Quando a imagem embaçada apareceu na tela do ultrassom, o silêncio no quarto se tornou reverente. Alexandro já havia visto ultrassons antes em filmes, mas nunca havia estado presente para um real. A experiência era visceral, de uma maneira que ele não havia antecipado. Ver aquela pequena forma se movendo, ouvir a batida do coração que ressoava como um tambor diminuto, mas decidido. Tudo parece perfeito, murmurou o Dr. Costa, movendo o transdutor para obter diferentes ângulos. Boa posição, tamanho apropriado para a idade gestacional. Querem saber o sexo? Já sabemos. Que é menina, disse Sofia, sua voz embargada pela emoção. Havia lágrimas em seus olhos enquanto ela olhava para a tela, e Alexandro sentiu uma opressão no peito que não sabia como interpretar. Já pensaram em nomes? Perguntou o doutor casualmente, enquanto imprimia as imagens. Sofia hesitou. Era uma pergunta que ela vinha evitando, em parte porque cada nome que considerava parecia estar contaminado pelas lembranças de Ricardo Valente, e em parte porque nomear o bebê tornaria tudo mais real, mais permanente. Estou
considerando algumas opções. Foi no caminho de volta para o interior de São Paulo que a conversa tomou um rumo inesperado. Alexandro havia estado incomumente silencioso depois da consulta, processando as emoções complexas que havia experimentado ao ver o bebê na tela. Não era seu filho, ele lembrou a si mesmo, mas havia algo na experiência que havia despertado instintos paternos que ele não sabia que possuía. "Posso te fazer uma pergunta?", disse Sofia finalmente, quebrando o silêncio contemplativo que havia preenchido o carro. "Claro. Você alguma vez quis filhos? Quando éramos casados, nunca realmente falamos sobre isso a sério. Era sempre algum dia ou quando as coisas se estabilizarem." Alexandro considerou a pergunta cuidadosamente. Era território perigoso, carregado de arrependimentos e caminhos não tomados. "Eu queria filhos com você", disse ele finalmente. "Mas sempre pensei que tínhamos tempo ilimitado. Achei que primeiro precisava construir a segurança financeira perfeita, a casa perfeita, a vida perfeita. Não percebi que enquanto eu estava construindo essa perfeição, você estava se sentindo cada vez mais sozinha." "Não foi só sua culpa", murmurou Sofia. "Eu também tinha medo. Medo de não ser uma boa mãe, medo de que um bebê mudasse o que tínhamos entre nós. Mas agora, carregando esta pequena..." Ela tocou o ventre. "Percebo que o medo nunca desaparece. A gente só aprende a agir apesar dele." Haviam chegado à propriedade, mas nenhum dos dois fez menção de sair do carro. O sol da tarde criava padrões dourados através do para-brisa. E o momento pareceu suspenso no tempo, como se o universo lhes estivesse oferecendo um espaço seguro para confissões que haviam estado guardadas por anos. "Posso confessar algo?", perguntou Alexandro, sua voz mal audível. Sofia assentiu. "Quando vi a imagem do bebê hoje, por um momento me permiti imaginar que era meu. Nosso, e foi a primeira vez em 2 anos que me senti completamente feliz." Ele parou, lutando com palavras que pareciam perigosas. "Sei que é ridículo, sei que não tenho direito a esses sentimentos, mas..." "Não é ridículo", Sofia o interrompeu suavemente. "E talvez você tenha mais direito do que pensa." Havia algo em seu tom que fez Alexandro olhá-la diretamente pela primeira vez na conversa. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ele não havia visto desde o último dia como casados, e uma sugestão de algo que ele não ousava interpretar. "O que você quer dizer?", perguntou ele, embora uma parte dele já estivesse começando a suspeitar de uma verdade que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre os últimos 8 meses de suas vidas. Sofia respirou profundamente, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. "Alexandro, há algo sobre as datas que preciso te contar. Algo que eu mesma tenho tentado entender." O silêncio que se seguiu às palavras de Sofia pareceu uma eternidade condensada em segundos. Alexandro podia ouvir seu próprio coração batendo em seus ouvidos, e cada instinto lhe gritava para se preparar para uma revelação que mudaria o curso de tudo o que ele havia assumido sobre os últimos 8 meses. "As datas, Sofia! O que tem com as datas?" Sua voz soava estranha até para ele mesmo, como se viesse de muito longe. Sofia fechou os olhos como se estivesse reunindo coragem de algum lugar profundo dentro de si mesma. Quando os abriu novamente, havia uma clareza neles que não estava ali momentos antes. "Conheci Ricardo Valente 3 semanas depois da nossa última noite juntos. Quando o médico fez os primeiros exames e calculou a data da concepção, eu simplesmente presumi que tinha que ser dele. Era mais fácil acreditar nisso do que enfrentar a alternativa." O mundo de Alexandro parou. Não completamente, porque ele podia ver as folhas das árvores se movendo suavemente na brisa vespertina. Podia ouvir o som distante do tráfego na estrada.
Mas algo fundamental havia mudado no eixo sobre o qual girava sua realidade. Você está me dizendo que... Ele não conseguiu terminar a pergunta. As palavras pareciam grandes demais, carregadas demais de implicações que sua mente ainda não conseguia processar completamente. Estou dizendo que existe a possibilidade de você ser o pai da minha filha, disse Sofia, sua voz tremendo ligeiramente, mas firme. Uma possibilidade muito real. Os números coincidem perfeitamente com a nossa última noite juntos, a noite antes de assinarmos os papéis do divórcio. Alexandro lembrou-se daquela noite com uma clareza dolorosa. Havia sido um encontro desesperado, carregado de toda a tristeza e paixão não resolvida que haviam estado evitando durante meses de procedimentos legais frios. Haviam feito amor como se fosse a última vez que tocariam algo bonito em suas vidas, e depois haviam permanecido em silêncio, sabendo que ao amanhecer tudo teria terminado oficialmente. "Por que você não me disse isso antes?" perguntou ele, e não havia acusação em sua voz, apenas uma confusão genuína. "Porque eu tinha medo", admitiu Sofia. "Medo de que você pensasse que eu estava tentando te manipular, de te prender. Quando Ricardo Valente apareceu e parecia tão certo de que o bebê era dele, foi mais fácil seguir com aquela narrativa. Mas as últimas semanas, vendo como você tem sido comigo, como você cuidou de nós sem pedir nada em troca..." Sua voz quebrou ligeiramente. "Percebi que você merecia saber a verdade." Alexandro saiu do carro sem dizer palavra, precisando de ar fresco para processar o que acabara de ouvir. Sofia o seguiu, movendo-se lentamente devido à sua gravidez avançada, e pararam junto à fonte no centro do jardim da frente. "O que isso significa para nós?" perguntou ele finalmente, virando-se para olhá-la. "Se é verdade, se eu realmente sou o pai..." "Não sei", respondeu Sofia honestamente. "Só sei que não podia continuar guardando essa possibilidade. Você esteve aqui para mim de maneiras que Ricardo Valente nunca esteve, mesmo quando eu acreditava que o bebê era dele. Você mostrou o tipo de caráter que uma mulher gostaria no pai de sua filha. A ironia não se perdia em nenhum dos dois. Durante anos de casamento, haviam adiado ter filhos porque nunca parecia ser o momento adequado. Agora, potencialmente, iriam ser pais nas circunstâncias mais complicadas imagináveis. Divorciados, vivendo vidas separadas, com feridas emocionais que mal haviam começado a cicatrizar. "Precisamos fazer um teste de paternidade", disse Alexandro finalmente. Não era romântico nem emotivo, mas era prático. E a praticidade era algo a que ambos podiam se apegar quando as emoções ameaçavam oprimi-los. "Sim", concordou Sofia. "Mas, Alexandro, não importa o que os resultados mostrem. Quero que você saiba algo. Estes últimos 2 meses com você foram os mais pacíficos que tive em anos. Você foi exatamente o tipo de homem que eu esperaria que fosse o pai da minha filha, sem sequer saber que poderia ser. Quando deram boa noite um ao outro naquela noite, ambos sabiam que haviam cruzado um ponto sem retorno. Amanhã, ligariam para o médico, fariam os arranjos para os exames e em uma semana teriam respostas científicas a perguntas que mudariam o resto de suas vidas. Mas por aquela noite, permitiram-se existir no espaço liminar entre a possibilidade e a certeza, onde os sonhos ainda podiam coexistir com a realidade. A semana de espera pelos resultados do teste de paternidade pareceu o período mais longo na vida de ambos. Alexandro havia cancelado todos os seus compromissos de negócios não essenciais, incapaz de se concentrar em projeções financeiras ou estratégias de mercado quando seu mundo pessoal estava em um estado de suspensão quântica. Sofia, por sua vez, havia desenvolvido uma rotina obsessiva de organização que a mantinha ocupada, mas não distraída.
havia reorganizado o anexo 3 vezes, lido cada livro de preparação para o parto na biblioteca de Alexandro e havia começado a fazer listas detalhadas de tudo o que precisaria para o bebê, embora não tivesse ideia de onde moraria quando ele nascesse. Foi na quarta-feira de manhã que a ligação chegou. Alexandro estava em seu escritório, fingindo revisar e-mails, quando seu telefone tocou com o toque que ele havia atribuído ao consultório médico. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele atendia. Senhor Medeiros, aqui é o Dr. Costa. Os resultados estão prontos. Poderia vir com a senhora Rodrigues esta tarde? Pode me adiantar algo? Perguntou Alexandro, embora imediatamente se arrependesse da pergunta. Ele não queria saber por telefone. Queria estar com Sofia quando recebessem a notícia, não importava o que fosse. Prefiro explicar pessoalmente, respondeu o doutor diplomaticamente. Digamos, às 3. Quando Alexandro foi buscar Sofia no anexo, a encontrou sentada no pequeno sofá, com as mãos descansando sobre seu ventre, olhando para os campos verdejantes que se estendiam até as colinas. Havia uma serenidade em sua postura que contrastava com a ansiedade que ele sabia que ambos estavam sentindo. Era o Dr. Costa, disse ele simplesmente. Às 3 em ponto. Ela assentiu sem surpresa, como se tivesse esperado aquela ligação especificamente àquela hora específica. Você está pronta? Não sei. Dá para estar pronto para algo assim? A viagem ao consultório transcorreu em um silêncio que não era incômodo, mas carregado de antecipação. Ambos estavam perdidos em seus pensamentos, imaginando cenários, preparando-se mentalmente para ambas as possibilidades. Alexandro se surpreendeu ao perceber que não tinha certeza de qual resultado estava esperando. Parte dele ansiava pela confirmação de que esta pequena vida crescendo dentro de Sofia carregava seu DNA. Mas outra parte temia a responsabilidade e a complexidade emocional que isso acarretaria. No consultório, o Dr. Costa os recebeu com a mesma calidez profissional de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma gentileza extra que imediatamente colocou ambos em alerta. Sentem-se, por favor, disse ele, gesticulando, para as 2 cadeiras em frente à sua mesa. Ele tinha uma pasta amarela nas mãos, mas não a abriu imediatamente. Antes de compartilhar os resultados, quero que saibam que, não importa o que estas provas mostrem, o que observei entre vocês dois nas últimas semanas é exatamente o tipo de apoio e parceria que toda mãe precisa. Alexandro sentiu como se seu coração tivesse parado de bater. O preâmbulo do doutor sugeria que ele estava se preparando para dar notícias difíceis. Os resultados são conclusivos, continuou o Dr. Costa, abrindo finalmente a pasta. Alexandro, você é o pai biológico do bebê, 99,9% de probabilidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia fechou os olhos e respirou profundamente, como se tivesse estado prendendo a respiração por uma semana. Alexandro sentiu como se acabasse de ser atingido por um raio, mas um raio que, em vez de queimá-lo, o havia iluminado completamente. Você tem certeza? Murmurou ele, embora soubesse que a pergunta era desnecessária. Completamente certo. Parabéns, vocês vão ser pais. Quando saíram do consultório, nenhum falou imediatamente. Sentaram-se no carro por vários minutos, processando a nova realidade que acabava de ser confirmada cientificamente. Alexandro ia ser pai. Sofia ia ter a filha do homem com quem havia estado casada, não do golpista que havia manipulado sua vulnerabilidade. Como você se sente? Perguntou Sofia finalmente, sua voz mal um sussurro. Alexandro considerou a pergunta cuidadosamente. Como ele se sentia? Aterrorizado? Eufórico? Oprimido? Me sinto como se tivesse esperado por esta notícia a vida toda sem saber, disse ele finalmente.
E também como se não tivesse ideia do que fazer em seguida. Sofia riu suavemente e foi o primeiro som genuinamente alegre que ela havia feito em meses. Acho que essa é exatamente a resposta certa. Enquanto dirigiam de volta para o interior de São Paulo, ambos sabiam que tudo havia mudado. Já não eram um homem e uma mulher separados, ajudando-se mutuamente durante uma crise temporária. Agora eram os futuros pais de uma menina que nasceria em 3 meses e tinham que descobrir o que isso significava para suas vidas, seus corações e a possibilidade de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. 3 dias depois de receber os resultados de paternidade, a bolha protetora que havia envolvido a propriedade no interior de São Paulo foi brutalmente estourada pelo aparecimento de Ricardo Valente. Ele chegou sem avisar, em um BMW preto que contrastava agressivamente com a serenidade rural do local, acompanhado por um homem que, obviamente, era seu advogado, e outro que tinha toda a aparência de ser segurança particular. Alexandro estava em seu escritório quando viu os carros subirem pelo caminho de cascalho. Seu instinto imediato foi proteger Sofia, que estava descansando no anexo depois de uma noite de insônia, causada pelos chutes constantes do bebê. Ele se dirigiu rapidamente para a entrada principal, interceptando o grupo antes que pudessem se aproximar mais da propriedade. Senhores, esta é propriedade particular, disse Alexandro, sua voz controlada, mas firme. Se tiverem assuntos a discutir, podem marcar um encontro através de meus representantes legais. Ricardo Valente desceu do carro com a confiança arrogante de alguém acostumado a intimidar para conseguir o que queria. Ele era mais alto do que Alexandro havia imaginado, com o tipo de presença física que havia aprendido a usar como ferramenta de manipulação. Seus olhos tinham aquela frieza calculada que Alexandro havia visto em alguns de seus concorrentes comerciais mais impiedosos. Alexandro Medeiros, suponho, disse Ricardo Valente, estendendo uma mão que Alexandro deliberadamente ignorou. Sou Ricardo Valente e acho que você tem algo que me pertence. Não tenho nada que te pertença, respondeu Alexandro secamente, e sugiro que você vá embora imediatamente. O advogado de Ricardo Valente se adiantou, um homem magro com óculos que parecia desconfortável com a natureza confrontadora da situação. Senhor Medeiros, meu cliente tem direitos legais em relação ao bebê que a senhora Rodrigues está esperando. Estamos aqui para discutir um acordo de guarda razoável. Foi naquele momento que Sofia apareceu na porta do anexo, alertada pelas vozes. Alexandro praguejou internamente. Ele esperava lidar com aquela situação sem envolvê-la diretamente. Mas quando a viu, entendeu por que ela havia saído. Havia uma força em sua postura, uma determinação que sugeria que ela estava pronta para aquele confronto. Oi, Ricardo Valente, disse Sofia, caminhando em direção ao grupo com passos medidos. Não esperava te ver aqui. Sofia, meu amor, respondeu Ricardo Valente, e o termo de carinho soou obsceno vindo dele. É hora de você vir para casa. Resolvemos todos os mal-entendidos. Minha esposa entende a situação e estamos preparados para dar ao nosso bebê a vida que ele merece. Alexandro sentiu uma fúria branca acender-se em seu peito. A manipulação era tão transparente, tão calculadamente cruel, que ele teve que fazer um esforço consciente para não confrontar fisicamente o homem. Não é seu bebê, Ricardo Valente, disse Sofia, sua voz clara e forte. Nunca foi. O advogado levantou uma sobrancelha, claramente não esperando por essa revelação. Ricardo Valente, por sua vez, mostrou a primeira rachadura em sua fachada confiante. O que você está dizendo? Estou dizendo que fizemos testes de paternidade e Alexandro é o pai biológico da minha filha. Sofia se moveu instintivamente para mais perto de Alexandro, gesto que não passou despercebido por nenhum dos homens presentes.
A expressão de Ricardo Valente mudou dramaticamente, passando da confiança manipuladora para algo muito mais perigoso. Isso é impossível. Os tempos não coincidem. Os tempos coincidem perfeitamente. Interveio Alexandro, sua voz carregando toda a autoridade que havia desenvolvido em anos de negociações comerciais difíceis. E temos documentação médica que o prova. Então sugiro que você volte por onde veio antes que isso se torne mais incômodo para todos. O segurança deu um passo à frente, mas Ricardo Valente o deteve com um gesto. Seu cérebro claramente estava recalculando, buscando novos ângulos de ataque. Isso não termina aqui, disse ele finalmente, sua máscara de civilidade completamente caída. Eu investi meses nesta relação, nesta mulher. Não vou ser simplesmente descartado. Você não investiu em mim, disse Sofia, sua voz ganhando força a cada palavra. Você me usou, mentiu sobre quem você era, sobre sua situação familiar, sobre suas intenções, mas isso acabou agora. Você realmente acredita que este homem vai ficar com você? Ricardo Valente apontou desdenhosamente para Alexandro. O mesmo homem que se divorciou de você porque não conseguia se comprometer? Assim que esse bebê nascer e a realidade da paternidade o atingir, ele vai fugir exatamente como fez antes. As palavras foram projetadas para ferir, e por um momento Alexandro sentiu a pontada da dúvida. Era verdade? Ele era capaz de ser o tipo de pai e companheiro que Sofia e o bebê precisavam. Ou repetiria os mesmos erros que haviam destruído seu casamento. Mas então sentiu a mão de Sofia deslizar na sua, um gesto pequeno, mas cheio de confiança, e soube que tudo havia mudado desde aqueles dias. Ele havia mudado. Acho que é hora de você ir, disse Alexandro firmemente, apertando a mão de Sofia. E se você voltar a aparecer aqui sem convite, chamarei a polícia. Ricardo Valente os olhou com uma mistura de ódio e frustração, mas finalmente se dirigiu para seu carro. Isso não acabou, murmurou enquanto se afastava. Enquanto viam os carros desaparecerem pelo caminho, Sofia e Alexandro permaneceram de mãos dadas, unidos não apenas pelo bebê que esperavam, mas pela certeza de que haviam enfrentado juntos sua primeira verdadeira prova como equipe e haviam saído vitoriosos. As ameaças de Ricardo Valente não se revelaram palavras vazias. Uma semana depois de seu confronto na propriedade, Alexandro recebeu uma ligação de seu advogado que mudou todo o panorama de sua tranquila nova realidade. Alexandro, temos problemas, disse Miguel Almeida, seu representante legal há 5 anos. Ricardo Valente apresentou uma ação civil, alegando que Sofia lhe deve compensação por gastos emocionais e financeiros durante o relacionamento deles. Além disso, ele está solicitando uma ordem judicial para impedi-los de se mudarem ou mudarem de residência até que o caso seja resolvido. Alexandro sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Eles estavam há apenas 5 semanas do parto. E Sofia havia começado a mostrar sinais de pressão arterial elevada que seu médico vinha monitorando cuidadosamente. A última coisa que ela precisava era o estresse de uma batalha legal prolongada. Quão sólido isso é legalmente? Perguntou ele, embora pelo tom de Miguel Almeida já suspeitasse da resposta. É fraco em termos de mérito, mas forte em termos de incômodo. Ele pode manter isso nos tribunais por meses, especialmente se tiver recursos para contratar bons advogados. E a ordem de restrição de movimento, essa tem chances de ser aprovada temporariamente. Quando Alexandro contou a notícia a Sofia, ela estava no Jardim dos Fundos, sentada no balanço que ele havia instalado na semana anterior. Suas mãos descansavam sobre seu ventre enormemente expandido, e havia uma serenidade em seu rosto que se desvaneceu assim que ele começou a falar. Sabia que ele não se renderia facilmente,
murmurou ela, fechando os olhos. Mas pensei que o teste de paternidade seria suficiente para dissuadi-lo. Não se trata realmente do bebê, disse Alexandro, sentando-se junto a ela no balanço. Trata-se de controle. Ele não consegue aceitar que uma mulher o tenha rejeitado e exposto publicamente. Foi naquela noite que chegou a primeira complicação médica. Sofia acordou por volta das 3 da madrugada com contrações irregulares e uma sensação de pressão intensa em seu abdômen inferior. Alexandro a encontrou no banheiro do anexo, pálida e visivelmente assustada. Acho que algo está errado, sussurrou ela, sua mão pressionada contra suas costas na região lombar. É muito cedo para nascer, mas a dor... A viagem ao hospital foi um pesadelo de estradas escuras e ansiedade crescente. Alexandro dirigia enquanto tentava manter Sofia calma, mas ele mesmo estava aterrorizado. A ideia de perder o bebê, de perder Sofia, de que toda esta segunda chance que o destino lhes havia dado pudesse se desvanecer em uma sala de emergência, era mais do que ele podia suportar mentalmente. No hospital, o Dr. Costa os recebeu com a eficiência profissional de alguém acostumado a emergências obstétricas. Depois de 1 hora de exames e monitoramento, finalmente ele tinha notícias a oferecer. Não é trabalho de parto prematuro, explicou ele, mas o estresse está afetando significativamente Sofia. Sua pressão arterial está elevada e o bebê está mostrando sinais de sofrimento. Precisamos mantê-la em observação por pelo menos 48 horas. Durante aquelas 2 noites no hospital, algo fundamental mudou entre Alexandro e Sofia. Ele dormiu na cadeira ao lado da cama dela, mantendo-se acordado toda vez que ela se movia, monitorando cada mudança nos números das máquinas, como se sua vigilância constante pudesse mantê-las a salvo. Você não precisava ficar, murmurou Sofia na segunda noite, mas sua mão buscou a dele na escuridão do quarto do hospital. Sim, eu tinha que ficar, respondeu ele simplesmente. Vocês são minha família agora. Era a primeira vez que qualquer um dos dois havia usado aquela palavra, família, para descrever o que havia se desenvolvido entre eles. Não era um retorno ao casamento anterior, mas algo completamente novo, construído sobre uma base de vulnerabilidade compartilhada e escolha consciente, em vez de paixão cega e esperanças não examinadas. Quando finalmente voltaram para casa, ambos sabiam que o tempo de viver em uma bolha protetora havia terminado. Ricardo Valente havia conseguido o que queria. Havia introduzido o caos em suas vidas justamente quando mais precisavam de paz. Mas também havia conseguido algo que provavelmente não havia antecipado. Havia forçado Alexandro e Sofia a confrontar exatamente o que estavam dispostos a lutar para proteger. Vamos vencer isso, disse Alexandro a Sofia enquanto a ajudava a se ajeitar no sofá do anexo. Não vou deixar que aquele homem destrua o que construímos. Pela primeira vez em semanas, Sofia sorriu com completa confiança. Eu sei, disse ela, porque não estou mais sozinha nisso. A tempestade chegou sem aviso prévio, em uma noite de fevereiro, exatamente 4 semanas antes da data esperada do parto. Não era apenas uma tempestade meteorológica, mas uma convergência perfeita de crises que colocaria à prova tudo o que Alexandro e Sofia haviam construído juntos durante os últimos meses. As contrações de Sofia começaram às 10 da noite, justamente quando os primeiros relâmpagos começaram a iluminar o céu sobre o interior de São Paulo. A princípio, tanto ela quanto Alexandro assumiram que era outro alarme falso, como o que ela havia experimentado 2 semanas antes. Mas estas contrações eram diferentes, mais intensas, mais regulares e acompanhadas por uma sensação urgente de que algo importante estava acontecendo. Alexandro, murmurou Sofia do sofá do anexo, onde ela estava tentando encontrar uma posição confortável.
Acho que desta vez é para valer. Ele estava ao telefone com seu advogado, recebendo atualizações sobre o caso de Ricardo Valente quando a ouviu. Imediatamente, ele desligou a chamada e se dirigiu a ela, apenas para encontrá-la dobrada sobre si mesma com uma contração que claramente era muito mais forte do que as anteriores. "Com que frequência estão?" perguntou ele, tentando manter a calma enquanto sua mente calculava rapidamente. O hospital ficava a 40 minutos em condições normais, mas com esta tempestade e as estradas das colinas. 5 minutos? Ofegou Sofia. E estão ficando mais fortes muito rápido. Como se o universo tivesse decidido tornar as coisas ainda mais complicadas, foi naquele momento que a eletricidade caiu. O gerador de emergência ativou-se imediatamente, mas o sinal do telefone celular, já fraco naquela parte das colinas, desapareceu completamente. Alexandro ajudou Sofia a se mover em direção à casa principal, que tinha melhor geração de energia de backup, mas na metade do corredor coberto, ela parou abruptamente com outra contração. Desta vez, quando passou, havia algo diferente em seu rosto. "Alexandro", disse ela, sua voz tensa, mas controlada, "não acho que chegaremos ao hospital." Os 2 minutos seguintes foram de pânico puro, enquanto Alexandro tentava desesperadamente conseguir sinal de telefone. Finalmente, ele conseguiu se conectar com o serviço de emergência, mas a resposta que recebeu confirmou seus piores temores. As estradas estavam bloqueadas por árvores caídas e cabos de eletricidade, e não haveria ambulância disponível por pelo menos 2 horas. "Pode ficar na linha comigo?" perguntou a operadora de emergências. "Posso conectá-lo com um médico que pode guiá-lo através do processo." Enquanto Alexandro falava com o médico de emergências, Sofia havia assumido o controle instintivo da situação. Ela havia se mudado para a sala principal, havia reunido toalhas limpas e água, e estava respirando através das contrações com uma determinação que o encheu de assombro e terror em partes iguais. "O bebê está chegando agora", anunciou Sofia, e não havia pânico em sua voz, apenas uma certeza primitiva. "Posso senti-la. Ela está pronta." Os 30 minutos seguintes foram os mais intensos e íntimos de suas vidas. Com a orientação do médico por telefone e seus próprios instintos, Alexandro ajudou Sofia através de cada contração, cada esforço, cada momento de dor e triunfo. As luzes do gerador criavam sombras dramáticas nas paredes, e o som da chuva e dos trovões proporcionava uma trilha sonora primitiva para o milagre que estava acontecendo. "Estou vendo", murmurou Alexandro, sua voz quebrada pela emoção. "Posso ver a cabecinha dela." Mais um esforço, instruiu o médico, através do telefone, suave, mas firme. E então, às 23h47 da noite, em meio a uma tempestade elétrica nas colinas do interior paulista, Isabela Sofia Medeiros veio ao mundo nos braços de seu pai, que a recebeu com mãos trêmulas, mas seguras. O primeiro choro do bebê preencheu o quarto, e Alexandro sentiu como se seu coração fosse explodir de pura alegria e alívio. Sofia estava chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto ele colocava cuidadosamente sua filha sobre seu peito. "É perfeita", sussurrou Sofia, seus dedos traçando delicadamente as pequenas feições do bebê. "É absolutamente perfeita." Alexandro a olhou. Sua filha, a mulher que acabara de trazê-la ao mundo com uma bravura que ele não sabia que possuía, e soube que tudo em sua vida havia mudado irreversivelmente. Não era apenas que agora fosse pai, era que ele havia presenciado algo tão profundo, tão transformador, que todas as suas prioridades anteriores pareciam triviais em comparação. "Eu te amo", disse ele a Sofia, as palavras saindo antes que ele pudesse processá-las conscientemente. "Eu amo você e amo nossa filha, e quero passar o resto da minha vida garantindo que ambas saibam o quão preciosas são para mim
Enquanto a tempestade gradualmente se acalmava lá fora, dentro da casa, uma nova família havia nascido, forjada não apenas por biologia ou história, mas pela escolha consciente de enfrentar juntos o que a vida lhes havia apresentado. Os primeiros raios de sol, que se seguiram à tempestade, encontraram a nova família em uma bolha de serenidade que contrastava dramaticamente com o caos da noite anterior. Isabela dormia pacificamente nos braços de Sofia, enquanto Alexandro as observava de uma cadeira próxima, incapaz de acreditar que algo tão pequeno e perfeito tivesse chegado às suas vidas. A ambulância finalmente havia chegado por volta das 3 da madrugada, mas a essa altura o pior já havia passado. Os paramédicos confirmaram que tanto mãe quanto filha estavam com excelente saúde e, depois de um breve check-up no hospital da cidade, lhes deram permissão para retornar para casa com instruções de acompanhamento. Era estranho, pensou Alexandro, como o nascimento de Isabela havia mudado instantaneamente a perspectiva de todo o resto em suas vidas. Os problemas legais com Ricardo Valente, que haviam parecido tão avassaladores na semana anterior, agora pareciam distrações menores comparados com a responsabilidade monumental e o privilégio de proteger e criar esta pequena pessoa. "Como você se sente?", perguntou suavemente, aproximando-se para se sentar na beira da cama. "Como se tivesse corrido uma maratona, mas também como se pudesse conquistar o mundo", respondeu Sofia com um sorriso cansado, mas radiante. "E você como se sente, papai?" A palavra o atingiu como sempre, enchendo-o de uma mistura de alegria e responsabilidade avassaladora. "Me sinto como se finalmente entendesse para que estou aqui", disse ele honestamente. "Por anos pensei que meu propósito era construir negócios, acumular sucesso, mas isso se sente como para o que realmente nasci." Foi naquele momento de intimidade perfeita que o mundo exterior decidiu lhes lembrar sua existência. O telefone de Alexandro tocou com a ligação que ele vinha temendo. Seu advogado, com notícias sobre Ricardo Valente. "Sinto por ligar tão cedo", disse Miguel Almeida. "Mas pensei que você deveria saber imediatamente. Ricardo Valente retirou todas as acusações esta manhã. O advogado dele ligou e disse que ele não estaria mais buscando nenhuma ação legal relacionada a Sofia ou ao bebê." Alexandro franziu a testa, desconfiando imediatamente. "Por quê? O que mudou?" "Bem, parece que nossas investigações sobre as atividades comerciais dele deram frutos. As autoridades fiscais estão agora muito interessadas nas operações de importação dele. A prioridade dele se deslocou para evitar a prisão em vez de incomodar ex-namoradas." Quando Alexandro compartilhou as notícias com Sofia, ambos sentiram como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A ameaça que havia pairado sobre suas cabeças por semanas finalmente havia desaparecido, deixando-os livres para se concentrarem no que realmente importava. "É como se Isabela tivesse trazido mais do que apenas sua própria vida ao mundo", murmurou Sofia, olhando para sua filha dormindo. "Como se tivesse trazido a resolução de todos os nossos problemas." Nos dias que se seguiram, uma nova rotina começou a se estabelecer. Alexandro havia trasladado temporariamente seu escritório para o anexo para ficar perto de Sofia e Isabela durante as primeiras semanas críticas. Ele descobriu que podia ser surpreendentemente produtivo trabalhando em rajadas entre mamadas e trocas de fraldas, como se a presença de sua família tivesse aprimorado sua capacidade de concentração. Sofia, por sua vez, havia florescido de formas que nenhum dos dois havia antecipado. A maternidade havia despertado nela uma criatividade que havia estado adormecida por anos. Ela havia começado a pintar novamente, usando o ateliê que Alexandro havia convertido para ela na casa principal,
criando obras que capturavam a luz dourada do interior paulista e os momentos íntimos de sua nova vida familiar. Mas mais do que isso, ela havia desenvolvido uma ideia que gradualmente estava tomando forma como algo muito mais ambicioso. Tenho pensado, disse ela uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, Isabela dormindo pacificamente em sua cadeirinha especial, em todas as mulheres que estão passando pelo que eu passei. Mulheres grávidas que se encontram sem apoio, que foram manipuladas ou abandonadas, que não têm recursos para sair de situações tóxicas. Alex. Sandro levantou a vista dos documentos que estava revisando, imediatamente interessado. Ele havia aprendido a reconhecer o tom de voz que Sofia usava quando estava desenvolvendo uma ideia que a apaixonava. O que você está pensando especificamente? Uma fundação, respondeu ela, seus olhos brilhando com a intensidade que ele lembrava de quando ela costumava planejar exposições de arte. Um lugar que ofereça não apenas refúgio temporário, mas apoio integral, legal, médico, educacional, emocional. Um lugar onde as mulheres possam reconstruir suas vidas com dignidade. A ideia ressoou profundamente em Alex Sandro. Por meses, ele havia estado buscando uma maneira de transformar a experiência dolorosa que haviam vivido em algo construtivo, algo que pudesse ajudar a outros. Como você visualiza funcionando? Bem, Sofia se animou, claramente tendo pensado nisso extensivamente. Poderíamos usar parte desta propriedade. Há espaço suficiente para construir pequenas, mas dignas unidades familiares. Poderíamos oferecer cuidado infantil para que as mães possam trabalhar ou estudar. Programas de capacitação profissional, assessoria jurídica gratuita, apoio psicológico. Enquanto ela falava, Alex Sandro podia ver a visão tomando forma em sua mente. Não era apenas uma ideia nobre, era prática, sustentável e utilizaria tanto seus recursos quanto sua experiência de maneiras que ele nunca havia considerado. Sabe de uma coisa? Disse ele finalmente. Acho que você acaba de descrever o melhor investimento que eu poderia fazer em minha vida. Os meses seguintes foram um turbilhão de planejamento, licenças legais e construção. Alex Sandro descobriu que aplicar suas habilidades empresariais a uma causa que realmente importava era infinitamente mais satisfatório do que qualquer contrato comercial que ele havia assinado. Sofia, enquanto isso, mergulhou na pesquisa sobre melhores práticas em serviços sociais, conectando-se com organizações semelhantes em outras partes do Brasil e estabelecendo parcerias que fortaleceriam sua fundação. Mas o momento mais significativo chegou quando estavam finalizando os planos arquitetônicos e precisavam decidir um nome para a fundação. Estavam sentados na varanda dos fundos, Isabela engatinhando entre eles, quando Alex Sandro fez uma sugestão que surpreendeu Sofia. O que você acha de Fundação Nova Esperança? Propôs ele, ou talvez algo que honre esta segunda chance que o destino nos deu. Sofia considerou a sugestão, mas depois negou com a cabeça suavemente. Não, disse ela, não se trata de nós. Trata-se das mulheres que vão encontrar refúgio aqui. Que tal Fundação Mãos Estendidas? Porque é isso que estamos fazendo. Estendendo nossas mãos para ajudar outras mulheres a se reerguerem. Alex Sandro assentiu imediatamente. Era perfeito e capturava exatamente o espírito do que estavam construindo juntos. Na noite anterior à cerimônia de inauguração da fundação, Alex Sandro encontrou Sofia no ateliê, pintando a luz da lua que se infiltrava pelas janelas. Era um retrato de Isabela, mas também algo mais. Uma representação de esperança, de novos começos, da possibilidade de que da dor mais profunda pudesse surgir algo bonito. Você está pronta para amanhã? Perguntou ele, aproximando-se para colocar as mãos nos ombros dela. Mais do que pronta, respondeu ela, apoiando-se contra ele.
Parece que toda a nossa história esteve se direcionando para este momento, como se tudo o que passamos, toda a dor e a confusão, tivesse sido necessário para chegar aqui. Enquanto olhavam para o futuro que haviam construído juntos, não apenas para eles, mas para inúmeras mulheres que ainda não conheciam, ambos entenderam que haviam encontrado algo mais valioso do que uma segunda chance no amor. Haviam encontrado um propósito compartilhado que transcendia suas próprias necessidades e os conectava com algo muito maior do que eles mesmos. 18 meses depois daquela noite chuvosa que havia mudado suas vidas para sempre, Alexandro se encontrava de pé no altar de uma pequena capela nas colinas do interior paulista, esperando pela mulher que havia escolhido amar pela segunda vez, mas com uma profundidade e compreensão que ele não havia possuído em seu primeiro casamento. Desta vez, não havia centenas de convidados, nem decorações ostentosas. Desta vez, havia apenas as pessoas que realmente importavam. Alguns familiares próximos, os funcionários da fundação que haviam se tornado família estendida, e Isabela, agora uma menina de 14 meses, que caminhava com passos cambaleantes e havia conquistado o coração de todos os presentes. Quando Sofia apareceu na entrada da capela, usando um vestido simples, mas elegante, que ela mesma havia escolhido, Alexandro sentiu que seu coração parou por um momento. Não era a beleza externa que o avassalava, embora ela continuasse sendo a mulher mais bonita que ele já havia visto. Era a certeza, visível em seus olhos, de que ambos haviam chegado a este momento como pessoas completamente formadas, que escolhiam conscientemente construir uma vida juntos. Queridos amigos e família, começou o celebrante, um padre local que havia chegado a conhecê-los durante os meses de preparação da cerimônia. Reunimos-nos hoje para celebrar não apenas um casamento, mas uma segunda chance que poucos casais têm o privilégio de experimentar. Enquanto trocavam votos que haviam escrito individualmente, ambos dedicaram tempo para honrar tanto seu passado quanto seu futuro. Alexandro falou de ter aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em conquistas profissionais, mas na capacidade de estar presente para as pessoas que amava. Sofia falou de ter descoberto que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas a porta para a intimidade genuína. Em nosso primeiro casamento, disse Alexandro, seus olhos nunca se desviando dos de Sofia, prometi te amar para sempre sem realmente entender o que isso significava. Hoje te prometo algo diferente. Prometo continuar te escolhendo conscientemente todos os dias, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Prometo que nossa família será sempre minha primeira prioridade, não uma distração de minhas ambições, mas a razão pela qual todas as minhas ambições valem a pena. E eu, respondeu Sofia, sua voz clara e forte, prometo que nunca mais permitirei que o medo me impeça de comunicar minhas necessidades, meus sonhos, minhas preocupações. Prometo que construiremos esta vida juntos, como parceiros iguais, apoiando-nos mutuamente para nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Quando o padre os declarou marido e mulher pela segunda vez, o beijo que compartilharam foi diferente do de seu primeiro casamento. Não era a paixão cega da juventude, mas algo mais profundo. A escolha consciente de duas pessoas que haviam visto o pior e o melhor um do outro e decidiam avançar juntos para o futuro. A recepção foi íntima, celebrada nos jardins da fundação, sob luzes penduradas que criavam um ambiente mágico. Isabela, vestida com um pequeno vestido branco que combinava com o de sua mãe, havia se tornado o centro das atenções, deliciando a todos com suas tentativas de dançar ao ritmo da música instrumental brasileira que Alexandro havia contratado. Durante sua primeira dança como casal recém-casado, pela segunda vez, Sofia sussurrou em seu ouvido:
Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? O quê? Murmurou ele, girando-a suavemente sob as estrelas. Que parece que é a primeira vez. Como se as pessoas que se casaram há 5 anos tivessem sido 2 estranhos que mal se conheciam. Alexandro considerou isso e assentiu. Você tem razão. Éramos diferentes então, menos cicatrizes, mas também menos sabedoria, menos experiência, mas também menos compaixão. Quando a noite finalmente chegou ao fim e os últimos convidados haviam partido, a pequena família se encontrou sozinha na propriedade que agora era verdadeiramente seu lar. Isabela finalmente havia sucumbido ao cansaço nos braços de Sofia, e Alexandro as levou ambas para dentro, sentindo o peso satisfatório da responsabilidade e o privilégio de cuidar das 2 pessoas mais importantes de seu mundo. Nos meses que se seguiram, a Fundação Mãos Estendidas cresceu e prosperou, ajudando dezenas de mulheres a reconstruir suas vidas com dignidade e esperança. Alexandro havia encontrado neste trabalho uma satisfação que nenhum sucesso empresarial anterior havia proporcionado. Sofia havia desenvolvido programas de arte-terapia que ajudavam as mulheres a processar seus traumas enquanto redescobriam sua criatividade. 1 ano depois do casamento, enquanto observavam Isabela brincar nos jardins, onde outras mães e filhos haviam encontrado refúgio e nova esperança, Sofia perguntou a Alexandro se ele alguma vez se arrependia de ter tomado um caminho tão diferente do que havia planejado originalmente. Me arrepender? Respondeu ele, pegando a mão dela, enquanto viam sua filha descobrir as maravilhas de um mundo que agora sabiam que podiam ajudar a tornar mais seguro para outras famílias. É impossível se arrepender do caminho que te leva exatamente aonde você precisa estar. Enquanto o sol se punha sobre as colinas do interior paulista, pintando o céu com tons dourados que refletiam o calor da vida que haviam construído juntos, ambos entenderam que o destino não havia reescrito seu amor, mas que lhes havia dado a oportunidade de reescrevê-lo eles mesmos, com maior sabedoria, mais compaixão e a compreensão profunda de que o amor verdadeiro não é apenas sentir, mas escolher, dia após dia, construir algo bonito juntos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.